Olá, estamos aqui com Paulo Vitor Damo da Rosa, um dos maiores jogadores de Magic do mundo, né, cara? Paulo, o motivo dessa gravação, né, cara, é que você vai ser imortalizado numa carta de Magic, né, cara? Depois de você vencer o Mundial, a Wizards deu a honra aí de colocar o seu rosto numa carta de Magic e a carta escolhida foi o Elite Spellbinder da coleção de Strixhaven, que vai lançar em breve aí. Paulo, cara, acho que a pergunta principal que eu quero fazer para você é como que um cara que já é campeão brasileiro, campeão de Grand Prix, campeão de Pro Tour, campeão mundial, qual que é a sensação, qual que é a diferença de receber essa honra para você? É uma conquista diferente ou é apenas mais uma conquista entre tantas outras que você já tem? Qual que é o filme assim que passou na tua cabeça quando tu recebeu lá o Elite Spellbinder pela primeira vez, viu o seu rostinho na carta? O que você pensou? O que você sentiu, bebê? É muito diferente de todos os outros prêmios que eu já ganhei, digamos. Porque até quando eu tava jogando a final do Mundial, eu não tava muito preocupado com isso, né? Eu tava preocupado com o título, com o prêmio, porque eu queria me focar naquele jogo. E foi só depois que eu meio que absorvi, assim, o que estava acontecendo em relação à minha carta. Mas eu acho que é uma coisa diferente de tudo que eu já fiz no Magic, né? Porque eu sou muito ligado ao Magic, eu jogo há muito tempo, eu escrevo, enfim, faço diversas coisas relacionadas ao jogo. Mas isso é uma coisa diferente, e saber que pode uma criança, tanto no Brasil como no Japão, sabe, do outro lado do mundo, abrir um booster e vir uma carta com o meu rosto, a minha imagem, meu nome ali, é bem emocionante. E talvez que as pessoas joguem com ela e ganhem com ela. Então acho que é muito legal, é bem diferente de qualquer outra coisa. Diga-se de passagem, uma bela de uma carta, né, PV? Aproveitando, falando sobre isso, eu sei que no Invitational que a gente teve de 90 e pouco ali até 2007, quando acabou, os jogadores que participavam, eles mandavam, né, uma carta, pelo menos um projeto de carta, e aí o jogador vencedor, a carta dele passava por um processo de teste e tal, para dar aquela lapidada para entrar no jogo. Às vezes a carta era muito boa, às vezes a carta não era nem tão boa assim, eles até melhoraram um pouco, às vezes eles não mudavam nada, como é o caso do Confidente Sombrio, né, do Bob Marley. A Wizards te incluiu nesse processo de criação da carta, você teve influência sobre o resultado final, e aproveitando o gancho, você ficou satisfeito com a sua carta? Eu tive influência, sim. Na verdade, não foi do mesmo jeito do Invitational, né? Eu cheguei a jogar um Invitational. Quando a gente jogou o Invitational, a gente mandava uma carta, então, e daí eles ajustavam. Então, isso vinha da gente a carta e eles tinham que colocar numa edição e ajustar do jeito que quisessem. Essa vez foi o contrário, a carta veio deles, né? Eles me deram várias opções e a gente foi trabalhando em cima disso, mas eu fui incluído no processo, sim. Na verdade, logo que aconteceu, logo que eu ganhei na final do Mundial, eu saí, né? Fui para trás nos bastidores. Eu liguei para minha esposa, conversei com ela, e a segunda pessoa que eu falei foi o Dave Humphries, que me levou para uma salinha e fez eu assinar um monte de documentos, dizendo que eu não ia, um monte de NDAs, dizendo que eu não podia falar da minha carta, e já começou a falar comigo sobre a carta, porque ele disse que o set, a edição, estava no processo de finalização. Então era uma coisa que a gente tinha que fazer meio que imediatamente, e esse set, no caso, seria Kaldheim, que é o set passado. Então ele me deu várias opções de carta de Kaldheim, só que eu nem entendi direito o que estava acontecendo, porque eu não sabia nada de Kaldheim, né? Daí apareciam umas cartas com Snow, apareciam umas cartas com Bolster. Naquela época nem se sabia que ia ser um set Viking. Eu não sabia nada sobre Kaldheim. Então eu fiquei sabendo muito antes isso. E daí ele me deu umas opções de cartas, perguntou se eu queria ser essa ou essa. Por exemplo, uma das cartas que ele me ofereceu foi o Dragon King Berserker. Aquele que quando você ataca e Bolster pode fazer um token de dragão. Sabe, tinha uma carta que era parecida com o Scan for Avenger, que compra carta quando morre um Berserker. Tinha uma carta baseada em Snow, então eu tive a opção de ser todas essas cartas. E conversando, assim, a gente foi vendo o que era importante para mim, e uma das coisas que é muito importante para mim é a carta ser genericamente boa. Então eu não queria uma carta que fosse ligada a uma mecânica específica. Por exemplo, Snow. Uma carta que é ligada a Snow ou a Bolster, eu pensei, se essa carta não jogar, não ver jogo, se essa mecânica não for boa, essa carta nunca vai ver jogo. Eu queria uma carta que pudesse ser usada em diversos jeitos diferentes. Eu falei isso para ele. Ele falou, então tá, o que a gente pode fazer é que a próxima edição, Strixhaven, é baseada numa escola de mágica. Ele falou, eu sei que tu gosta muito desse tipo de coisa, realmente eu gosto, né? Tipo, Harry Potter é meu livro favorito, mas não só Harry Potter, eu leio diversos livros. É o meu gênero favorito, eu acho, é fantasia e escola de mágica. Então ele disse, acho que realmente vale a pena a gente esperar, porque daí tu pode ter mais influência na carta, porque não precisa ser feita agora, né? Agora a gente tá com pressa para essa edição. E porque acho que a temática realmente é mais a ver contigo.
Eu falei, concordo completamente, prefiro não fazer isso com pressa. E então a gente deixou de lado isso no dia do Mundial e a minha carta ficou para Strixhaven, por isso que demorou bastante. A minha carta foi porque eu escolhi ser da edição seguinte. Então, nesse processo, eu já fui consultado, digamos assim. Depois, quando eu cheguei em casa, recebi uma mensagem do Andrew Brown, que era o lead dessa edição, Strixhaven, e ele me deu diversas opções de habilidades. Eu tinha várias cartas diferentes que eu pude escolher. E eu achei essa carta a mais interessante, essa carta branca. E falei pra ele, eu gostei dessa aqui. Ele falou, tá, a gente vai voltar e vai testar mais ela e vamos nos comunicando. E daí, no final, acabou que ele falou que, não, essa carta tá boa do jeito que tá, eu acho que ela vai ver jogo, a gente não precisa mudar ela nada. E toda hora eu ficava tentando, não, põe flash, dá mais um, double strike, sabe? Eu sempre tentei deixar a carta um pouco melhor, mas ele sempre disse, não, a gente já testou ela bastante, ela tá boa do jeito que tá, eu acredito que ela vai ver jogo. Então, acabou que a carta não mudou, então eu não mudei a carta em si, mas eu escolhi a carta que eu iria, né, das opções que ele me deu, e a gente foi conversando. Depois eu tive influência também na imagem, né, ele me mandou artes para eu escolher, e a gente fez alguns, aqui, muda isso aqui, muda isso aqui. O nome da carta também, ele me deu algumas opções, e eu escolhi essa. Então, embora eu não tenha feito a carta, eu me senti incluído em todo o processo dela, sabe, não teve nada sobre a carta que eu não fui consultado, e claro, eu não tive a decisão final sobre nada, mas realmente foi a carta que eu escolhi, assim, eu sinto como se fosse a minha carta. Eu tô bem satisfeito com o resultado, eu acho que ela é uma carta que pode ver jogo em diversos tipos de baralho, em diversos formatos. É uma carta que mecanicamente tem alusão a cartas que eu gosto, tipo Vendilion Clicker, minha carta preferida de Magic, é a carta mais ou menos parecida com ela. É uma carta que custa uma mana específica, sabe? Então pode ser jogada em vários decks. Se fosse uma carta que custasse 3 brancas, eu não ia gostar, porque isso ia ser jogada em Mono White. Mas é uma carta que acho que pode ver jogo até em Modern, em Legacy. Então, assim, não sei se vai ver jogo ou não, né? Mas eu tô bastante satisfeito, tanto com a imagem e o nome. A imagem acho que ficou muito parecido comigo, a imagem. Mas então fiquei bem satisfeito com a carta, assim, tanto mecanicamente quanto tematicamente. Acho que é bem parecida comigo. Eu acho que se alguém tinha dúvida de que o PV é o maior jogador de todos os tempos, não tem mais, né? O cara da Wizard chegou lá, o executivo, sabia do que o PV gostava, falou pro PV que ele podia escolher a edição da carta, escolhe aí várias opções, tem tudo isso aqui. Mais moral do que isso, eu acho que o cara não consegue ter mais, gente. É isso aí mesmo. E, PV, brincadeiras à parte, eu também achei que a carta ficou bem legal, né? Mas tomara que você não tenha deixado passar uma cartinha ali muito melhor, né? Vai que você vê na coleção e mais pra frente uma carta que passou no teu leque de opções, e a carta começa a jogar absurdo, vira uma carta mais importante da coleção, e tu fica lá pensando, cara, poderia ter sido essa carta, né? Não, espero que não aconteça isso. Mas, assim, também tenha cuidado, né? Se for muito, muito boa, pode ser banida em algum momento, não queremos isso. Então a gente quer que a carta seja boa o suficiente para ver jogo, mas não boa demais para que as pessoas comecem a ficar irritadas com ela. Não quero que ninguém me odeie, né? Imagina se eu lanço assim um Teferi Time Raveler, que é a minha carta. É a carta que todo mundo odeia jogar contra. Não dá, né? Então, com certeza. Espero que... Ô, Paulo, vamos voltar um pouquinho no tempo agora, cara. No Invitation, né, que ocorreu por vários anos, era um torneio assim... que ele tinha uns formatos muito, podemos dizer assim, diferentes, né? Muitas vezes era um formato que nem era sancionado de Magic, eram uns formatos mais para um show mesmo, né? O negócio era bem para criar uma atração e tal, mas mesmo assim, grandes jogadores do Magic Mundial venceram o Invitation, né? Você mesmo participou de um torneio desses, o Kai Bud venceu um, o Finkel venceu um, e hoje em dia é impossível... quase sempre que se existisse, né, roda de bar de conversa sobre Magic, a conversa uma hora chegaria quem que é o melhor jogador da história. Será que é o PV? Será que é o Finkel? Será que é o Kai Bud? O Finkel já tinha a carta dele, o Kai Bud já tinha a carta dele, e agora você tem a sua. Era algo assim que já tinha passado pela tua cabeça, tu pensava assim, pô, acabou o Invitational, esses caras têm a carta deles, e eu nunca mais vou ter a chance de ter a minha. E aí veio o Mundial do Javier, mudou isso com o Fervent Champion. Era algo assim que tu já chegou a refletir sobre isso na sua vida? Não, assim, me deu muita pena, porque eu joguei um Invitational só, né, que foi o último, que acho que foi em 2007, e fomos eu e o Vili, então foi o único que nós jogamos, e foi um torneio muito legal. Foi muito legal, foi muito diferente de qualquer coisa.
porque assim, era só os melhores jogadores do mundo, né? A maioria, alguns eram votação popular e tal, mas assim, na prática era como se fosse o Mundial, né? Em termos de quem tá lá, seriam os melhores jogadores do mundo, jogando formatos completamente doidos. E era um ambiente muito relaxado. Porque tudo bem, o prêmio é muito legal, é uma carta, é importante, mas você não tá jogando pelo seu trabalho, sabe? Não tem aquela coisa de, tipo, se eu perder, eu vou cair da MPL. Não tem pressão nenhuma. Você tá jogando formatos completamente doidos, que nem existem, com pessoas que são jogadores muito bons, por um prêmio muito legal, mas sem pressão alguma, porque se perder, tá tudo bem. Então o ambiente... Foi um torneio realmente muito, muito legal. E eu fiquei com muita pena que eu joguei o último, né? E depois nunca mais teve. E nesse sentido, sim, eu fiquei pensando, pô, que azar, logo quando eu comecei a me destacar no cenário internacional, esse campeonato que é muito bom, não existe mais, né? E nesse sentido, sim. Agora, no sentido de, eles têm uma carta e eu não, nunca pensei nisso. Na verdade, não... É mais por perder o torneio. Claro que perder a chance de ter uma carta também é muito legal, é muito bom ter uma carta, e é ruim perder a chance disso acontecer. Mas acho que a gente sempre achou, em algum jeito, que isso ia voltar. Porque é uma coisa que a Wizard se mostrava interessada em fazer, e os jogadores são muito interessados. Então, algum jeito ia ter que ser feito para os jogadores conseguirem ter essas cartas no futuro. Porque eles deixaram de fazer o Invitational, porque por problemas do Invitational em si, não por problemas da carta necessariamente. Então, acho que a gente sempre achou que isso ia voltar de alguma maneira. Então, não fiquei pensando, uma oportunidade perdida, não pensei muito nisso. Com certeza. A galera que quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Invitational, conhecer todas as cartas com rostos de jogadores, tá sendo lançado um artigo junto com esse vídeo, né, sobre tudo isso, todas as informações, vai ter o link aí na descrição do vídeo. Mas, PV, cara, muito obrigado por ter cedido seu tempo. Vamos torcer para sua carta não ser, como você disse, odiada, para ninguém ficar, cara, não aguento mais esse PV na minha frente, e nem que ela seja banida também de nenhum formato, e vamos torcer para dar tudo certo. Mais uma vez, eu gostaria de destacar que eu, particularmente, gostei muito da carta, gostei muito do resultado final. Não sei as outras opções que deixou passar, mas acho que essa realmente era muito boa. Valeu aí por conversar com a gente, PV. Valeu.